Beleza pelo gentilíssimo convite para participar desse evento. É sempre uma honra para a Procuradoria, a qual eu represento, participar desse debate com uma plateia tão ilustre, desse nível tão alto, com colegas tão graduados. E pessoalmente é um prazer para mim, porque é uma oportunidade de rever alguns amigos que de outra forma a gente não encontra. E estou aqui com o colega Dr. Ângelo, meu contemporâneo de escola. Então, estar aqui hoje na mesa comigo é um prazer. E aproveito para saudar os colegas da mesa, a doutora Suzana, o doutor Cássio, o doutor Estevam. E sem maiores delongas, vamos ao nosso o tema que me foi proposto falar é sobre a problemática das certidões negativas, os poderes e papel das procuradorias na atuação do contencioso administrativo e judicial e as medidas cautelares fiscais. É um tema bastante amplo, né? O Roberto ali colocou uma situação difícil, mas eu acho muito, para mim é muito interessante porque é uma oportunidade para eu falar sobre a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a partir das suas três vertentes principais, que praticamente eu defino. Quais sejam? Está lá no artigo 12 e 13 da Lei Complementar 73 de 93, que é a Lei Complementar da Advocacia Geral da União. A primeira delas, a competência para administrar a dívida ativa da União, apurar a liquidez e certeza da dívida ativa de natureza tributária, escrevendo para fim de cobrança amigável e judicial. Quando eu estou falando da problemática das certidões negativas, necessariamente estou falando da competência administrativa da Procuradoria para administrar, para gerir essa dívida ativa, gerir essa carteira de créditos. Em segundo lugar, ao falar do papel das Procuradorias na atuação do contencioso administrativo judicial, eu estou remetendo ao inciso 5º do artigo 12 da lei dessa mesma lei complementar, que fala que compete à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional representar a União nas causas de natureza fiscal, que corresponde exatamente a essa atuação contenciosa administrativa e tributária. E por fim, quando eu vou enfocar a questão das cautelares fiscais, eu estou falando necessariamente da representação privativa da PGFN em relação à União na execução de sua dívida ativa de natureza tributária. Ou seja, eu estou falando do papel da Procuradoria na recuperação do crédito público inadimplido. Porque a medida cautelar fiscal ela é uma medida, é um instrumento de recuperação daquele crédito que não foi carreado ao erário a tempo e modo pelo contribuinte. E apenas vai ficar de fora dessa minha exposição a competência de examinar a legalidade dos contratos, a competência consultiva da PGFN em relação ao Ministério da Fazenda. E para começar essa exposição, eu queria dizer que atualmente a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ela passa por um processo de mudança silenciosa. Eu diria que há uma revolução acontecendo dentro da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e está ocorrendo uma superação de vários paradigmas que já não se mostram mais adequados à nossa atuação. E essa revolução, essa atuação, ela está informada pelos princípios da eficiência, da transparência e da isonomia, sem descuidar, obviamente, da legalidade. E ela demonstra uma atitude, uma proposta dessa mesma Procuradoria em propor uma atitude mais cooperativa, seja em relação ao contribuinte, seja principalmente em relação ao Poder Judiciário, buscando a efetividade dos instrumentos, visando uma solução mais séria dos conflitos. Falando especificamente, para começar, eu vou exemplificar todos esses temas que eu vou citar, vão ser exemplos disso que eu estou começando a dizer agora. A questão da problemática das certidões negativas. Nós poderíamos elencar aqui uma série de justificativas para uma atuação bastante rígida das fazendas, e em especial da PGFN, na emissão da certidão negativa e principalmente da certidão positiva com efeito negativo.
A obtenção desse documento por parte do contribuinte permite que ele contrate com a administração pública, permite que ele receba crédito público, seja por meio de empréstimos com taxas mais favoráveis, né, por meio dos bancos de desenvolvimento, seja por meio de repasse de recursos, de convênios firmados com a União, através dos seus ministérios, através de seus órgãos, né, e a gente sabe que esses convênios, como a gente tem visto aí na mídia cotidianamente, são sempre fontes de possíveis desvios, porque é uma forma de o convênio é uma forma de descentralizar recurso público. Então é necessário, o primeiro controle que se faz é que essa entidade que vai receber essa descentralização, ela deve necessariamente ter a sua regularidade fiscal aferida. Há também um papel importante na certificação da regularidade fiscal, que é da proteção da concorrência. Se você tem uma empresa, hoje o Brasil é um país em desenvolvimento, um país em crescimento, então os poderes públicos, a União, os Estados, os municípios, são grandes contratantes ainda, infelizmente. E por isso há um interesse em geral de muitas empresas, muitos contribuintes, em contratar com a administração pública. Então, se você permite que algum contribuinte tenha essa certificação de regularidade fiscal em detrimento de outro do mesmo ramo econômico, ele está concorrendo de forma desleal, sem que ele tenha, evidentemente, essa regularidade demonstrada. Por todos esses fatos, há uma prevalência cultural histórica de uma cautela, que hoje a gente pode até dizer excessiva, na concessão dessas certidões. A regra, e aí para usar as palavras da doutora Isabel, era de uma desconfiança em relação ao contribuinte. Se você tem alguma dúvida em relação à certificação da regularidade fiscal, o contribuinte deve ir à administração tributária e demonstrar que ele continua mantendo aquela situação de regularidade que ele demonstrou há 6 meses atrás. Hoje, poucos de vocês sabem, o colega Luiz Augusto sabe muito bem disso, que é meu colega lá na Procuradoria, ele é o chefe da divisão de grandes contribuintes, de grandes devedores. Hoje houve uma mudança significativa nessa postura. Há cerca de mais ou menos um mês atrás, a regra na Procuradoria passou a ser, isso é uma determinação da PGFN, existe o manual de certidão, infelizmente ele não é eu não posso, ele não é publicado no público, porque ele é um manual interno, mas a regra passou a ser a concessão da certidão via internet, desde que o sistema acuse que aquele contribuinte tenha uma situação de garantia ou de suspensão da exigibilidade. Antes, ainda que tivesse lá a situação de garantia, o contribuinte era chamado a comprovar que aquela garantia continuava vigente. Agora não. Agora o contribuinte vai conseguir essa certidão via internet. E vai competir na Procuradoria, e nós já estamos fazendo isso, fazer a verificação periódica dessa situação para verificar se continua mantida aquela situação que foi informada no sistema há 6 meses atrás. Então, se por um lado isso traz para a gente uma responsabilidade muito maior, por outro lado, para o contribuinte, isso é uma facilitação muito grande. E isso demonstra também essa ideia de que a Procuradoria deve, que nós somos um órgão público que deve tratar o cidadão como o seu cliente e não só como o seu adversário. Isso é uma mudança de concepção, é uma mudança de paradigma. Isso não acontece do dia para a noite, mas é uma situação que está passando a acontecer nesse momento. Com isso, a gente está transferindo o foco da nossa atuação dos procedimentos para os resultados. Ou seja, em vez de a gente ficar preocupado com excessivos controles, ter um controle absoluto sobre tudo o que acontece, nós estamos preocupados com o resultado da nossa atuação. Isso desonera o contribuinte, como eu disse, de comprovar a cada nova certidão a manutenção da sua situação de regularidade. A respeito da atuação contenciosa da PGFN, também aqui se verifica uma mudança bastante grande de paradigma. E eu vou exemplificar isso por meio de 2 pareceres da PGFN, no meio da sua coordenação
de representação judicial são os pareceres 492 de 2010 e 492 de 2011. Esses dois pareceres, assim como os demais pareceres emitidos pela Procuradoria em tempos recentes, estão disponíveis no site da PGFN, ou seja, hoje eles são de consulta pública. Qualquer um de vocês pode entrar no site lá, pgfn.gov.br, e obter lá, pode jogar na expressão de busca parecer 492, que vocês vão encontrar tanto o 492 de 2010 quanto o 492 de 2011. E esses dois pareceres, eles são uma verdadeira revolução na forma de trabalho da Procuradoria, na busca da eficiência da atuação, na utilização dos esforços, dos recursos que são escassos, naquilo que realmente deve ser o trabalho, o objetivo do nosso Ministério. De que trata o parecer 492 de 2010? Esse parecer, ele trouxe para os procuradores a dispensa, e essa dispensa não é uma faculdade, ela é uma imposição, né, de observância obrigatória por todos os procuradores, de contestar e recorrer de questões julgadas na nova sistemática instituída pelos artigos 543B e 543C do CPC. Como todos sabem, esses artigos são aqueles que estatuíram a sistemática do julgamento dos recursos repetitivos. O Tribunal, o STF e o STJ escolhe uma decisão para ser paradigmática, e a partir de um caso que ele entenda que represente aquela demanda judicial abstrata colocada ali, e a partir daquele julgado, todas as demais causas passam a, de certa forma, ter aquele mesmo desfecho. Não há uma vinculação absoluta, mas há como disse o parecer, um reconhecimento de uma força persuasiva especial e diferenciada. E a partir do momento em que uma questão é julgada nos termos dessa nova sistemática, todos os procuradores da Fazenda Nacional estão imediatamente dispensados de contestar e de recorrer dessas decisões. Para vocês terem uma ideia, nessa recente decisão do Supremo a respeito da Lei Complementar 118, aquela discussão sobre o 5+5, para lançar o crédito tributário, né, para pedir a restituição do crédito tributário, antes do trânsito julgado, imediatamente após a decisão, já foi soltada uma orientação para todos os procuradores, já dispensando de contestar e de recorrer das decisões que contrariarem a posição do STF, que foi diferente da do STJ, um pouco mais favorável à Fazenda, no sentido de considerar não a data do fato gerador, mas sim a data da ação, da interposição da ação, mas enfim, imediatamente após aquela decisão, nós já estávamos dispensados de apresentar contestação e recurso dessas decisões. E por que foi feito isso? Porque a partir do reconhecimento dessa força persuasiva, a PGFN entendeu que existia uma tendência muito grande de manutenção dessas decisões. Embora elas não fossem absolutamente definitivas, não tivesse nenhuma possibilidade de reversão, essa possibilidade é tão remota que não valeria a pena concentrar os esforços da Procuradoria no sentido de tentar reverter essa decisão. Hoje, a Procuradoria dispõe de uma atuação muito mais efetiva perante os tribunais, e a ideia é que os esforços sejam concentrados naquelas questões que ainda não estão julgadas, para que essas questões, quando forem julgadas, elas possam realmente gerar para o próprio contribuinte uma segurança de que aquela questão não vai ser mais debatida, de que aquela questão ela é definitiva, e a Fazenda não vai mais tentar modificar o entendimento dos tribunais, para que depois, daqui 10 anos, quando tivermos modificada a composição do tribunal, essa questão possa ser novamente debatida. Então, a professora Isabel está bem feliz aqui com essas informações, porque é a questão que a senhora fala, da proteção da confiança, e eu acho que a Procuradoria está, logicamente, talvez não com a velocidade que a senhora gostaria, mas tentando caminhar nesse sentido. E a senhora pode ter certeza que essa questão da proteção da confiança, inclusive, é mencionada, tanto no parecer 492 de 2010 quanto de 2011. Quais são os objetivos dessa medida? É a concentração dos esforços e recursos humanos que são escassos nas questões pacificadas pela jurisprudência, como eu já falei. Uma atuação mais ativa da PGFN na formação dessa jurisprudência e o desafogamento do Poder Judiciário.
Ou seja, isso é uma atitude colaborativa da PGFN. É sabido que a União, os Estados, o Poder Público, são os grandes demandantes hoje, né, boa parte do judiciário está ali para julgar questões que envolvam os entes públicos. E uma nova sistemática como essa, se não tiver o apoio, se não tiver uma vontade das procuradorias em fazer com que eles sejam efetivos, é possível que eles percam completamente o sentido de ser. Então, esse é um dos objetivos dessa medida. E, mais uma vez, eu ressalto que essas questões estão pautadas pelo princípio da eficiência, da lealdade processual e da transparência. Como eu disse para vocês, os pareceres estão lá, todos disponíveis lá no site da PGFN. O parecer 492 de 2011, ele parte do 492 de 2010, eles têm o mesmo número, mas são pareceres vinculados, acho que talvez tenha sido até proposital, mas uma coincidência, se não uma coincidência bastante interessante. Ela dá um passo além. E é um parecer, nesse caso, bastante mais polêmico. A gente teve a oportunidade de falar sobre ele, junto com um colega, o Dr. Leonardo Alvinha, na Câmara de Comércio Americana, atendendo o convite do Dr. André. E ele basicamente diz o seguinte, que nas relações de trato sucessivo, ele considerando a relação tributária como uma relação de trato sucessivo, que sofrerem alteração do suporte jurídico causa de pedido, em função de decisão posterior do STF no controle concentrado ou no controle difuso, também quando julgado na sistemática do artigo 543b, que nesse caso, aquela decisão, ela retira a força da vinculante que existia na coisa julgada anterior. Essa é um parecer que a gente sabe que é bastante polêmico, mas que ele não só já está adotado, como ele foi aprovado pelo ministro do Estado da Fazenda, ou seja, ele vincula inclusive a própria Receita Federal. E ele tem uma questão muito interessante, porque ele não é um parecer que se volta somente para os interesses da Fazenda, ele também se volta para os interesses do contribuinte, na medida em que aquele contribuinte que teve uma decisão desfavorável transitada em julgado, se no futuro, se posteriormente o STF julgar aquela questão favoravelmente ao contribuinte, ele, imediatamente após a aprovação dessa decisão, esse contribuinte ele pode se beneficiar dessa decisão e de deixar de ser observada a coisa julgada desfavorável que ele tinha para si. Esse parecer também teve uma situação bastante peculiar, porque pela primeira vez a PGFN realizou uma audiência pública antes de que esse parecer fosse elaborado, e essa audiência pública teve a presença de palestra do professor Heleno Taveira Torres e do ministro Teori Albino Zavascki, que demonstra uma preocupação da Procuradoria com a comunidade jurídica, com a opinião pública, ou seja, não se está criando regras ou criando novas determinações a portas fechadas. A ideia é que a gente escute o contribuinte antes de tomar essas decisões. Houve uma preocupação com a segurança jurídica, ou seja, uma não retroatividade desses pareceres, né, para questões que fossem julgadas, pacificadas anteriormente ao parecer, ele só vai ser aplicável a partir da data do parecer. E questões que forem julgadas posteriormente a partir do julgamento posterior. Então houve uma preocupação de não retroagir esse entendimento, ou seja, há uma preocupação de que o contribuinte tenha previamente uma ciência de que aquilo vai acontecer. Sem dúvida nenhuma, a gente observa aqui que há uma prevalência de uma preocupação com a justiça, com a isonomia entre contribuintes, em detrimento, evidentemente, de uma possível segurança jurídica que estaria vinculada à questão da coisa julgada. Não é exatamente o que se trata na doutrina por relativização da coisa julgada, mas de forma ampla é mais ou menos isso que a gente está falando. Ou seja, aquela questão que foi julgada definitivamente, ela não vale para esse caso aqui, porque nas relações de trato sucessivo, se fosse
questão não se define, principalmente no caso tributário, ela não é possível definir-se de uma só vez questões que vão se perpetuar eternamente no tempo. E uma questão importante dizer que a decisão judicial, que às vezes é muito comum a gente ver contribuintes do mesmo ramo econômico, alguns com uma decisão favorável, outros com uma decisão desfavorável, e isso gera um impacto muito grande na questão concorrencial. E nós entendemos, eu entendo pessoalmente, sempre defendi essa tese, de que a decisão judicial não pode ser um critério de desigualdade na concorrência. A gente sabe que o sistema jurídico ele permite essa situação, não tem muito como evitar isso, mas é um problema muito grande se você tem uma determinada empresa desonerada de um determinado tributo, que pode muitas vezes representar um custo elevado para aquela empresa, competindo com outra que tem que pagar esse mesmo tributo. E por fim eu queria abordar a questão das cautelares fiscais. A medida cautelar fiscal ela representa a faceta mais ativa e proativa da atuação da PGFN na recuperação do crédito tributário. E ela existe sobremaneira para fazer frente à sofisticação das estratégias de planejamento tributário que existem com um objetivo específico de planejar tributos. Observa-se que a empresa, quando ela realmente não pode, o contribuinte, quando ela quer fugir da tributação, ela usa diversas estratégias, diversas formas para não ser tributado e sendo tributado para que o patrimônio dela não esteja disponível para a Procuradoria na tentativa de recuperação desse crédito. E a gente percebeu, a Procuradoria percebeu que se usam vários instrumentos, desde a sucessão empresarial, a utilização de interpostas pessoas, que é um planejamento bem básico, né, o uso de laranjas, até o uso das tipologias clássicas de lavagem de dinheiro para fins de unidade patrimonial. Então, remete dinheiro de caixa 2 para paraísos fiscais, através de plano transfertais, dólar cabo, ou seja, tudo isso é muito difícil de combater simplesmente com uma atuação muito normal, muito corriqueira da Procuradoria. É preciso uma medida mais eficaz, uma medida de centralização, para você trazer para um único foro a discussão a respeito daquelas questões. E aí, nesse caso, nessa situação se insere a utilização das medidas cautelares fiscais. Para a gente ter uma ideia da dificuldade que é a recuperação desses créditos, o DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Créditos Internacionais do Ministério da Justiça, enviou, se não me engano, no ano passado, 10 solicitações de informações para o Uruguai. Somente uma foi respondida. Não vamos responder. Então, efetivamente, ficar numa atuação muito normal, realmente você nunca vai encontrar esse patrimônio que está muitas vezes desviado, escondido, mas que ele existe. E é por isso que a gente utiliza as medidas cautelares fiscais. As vantagens da medida cautelar fiscal primeiro, ela pode ser decretada no sigilo. Então você pode discutir questões muito mais incisivas em relação ao patrimônio do contribuinte e eventuais terceiros que estejam ligados àquela questão, ao fato gerador e àquela empresa. Você promove uma centralização e, portanto, uma maior efetividade da medida que for adotada. Você possibilita a discussão relativa ao atingimento de bens de terceiros corresponsáveis. Existe uma discussão a respeito da possibilidade, da natureza da cautelar fiscal poder ser declaratória ou simplesmente cautelar. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas nós entendemos que você pode se discutir ali responsabilidade tributária e você atingir naquele momento ali o bem de terceiro, desde que você demonstre efetivamente que há indícios fortes de que aquele patrimônio foi desviado para aquela outra pessoa. A utilização da cautelar ela é feita com muita parcimônia, porque a gente entende que ela é uma medida bastante difícil, extrema e que deve ser manejada com cuidado para que não haja uma vulgarização do Instituto, para que, quando manejada, tenha do Judiciário um olhar muito cuidadoso, um olhar de que aquilo ali é alguma coisa importante, que sai do normal.
E eu digo isso porque hoje, com o artigo 185A do CTN, que permite a indisponibilidade de bens no custo da própria execução, em muitos casos, a medida cautelar fiscal já não é mais tão necessária. Você pode utilizar-se do próprio custo da execução, você elege uma execução mais importante, de valor mais elevado, e você faz a discussão a respeito da disponibilidade de bens na própria execução, sem necessariamente ter que manejar outro processo, né, um outro meio para atingimento desse mesmo fim. Então, a medida cautelar fiscal, ela, nesse caso, ela começa a ser mais interessante para aquelas questões, por exemplo, nos quais há muitos débitos de valor relativamente pequeno, mas que você somando todos o valor é relevante. Então você traz para um único foro e você demonstra para o juiz a importância daquela execução. Além da possibilidade de configurar, né, da necessidade de configurar os requisitos da medida cautelar fiscal. Outra questão é que você consegue disponibilizar o bem do devedor antes mesmo da inscrição do débito em dívida ativa, porque a execução fiscal ela só vai ser proposta, evidentemente, depois de inscrito o débito em dívida ativa da União. Mas a medida cautelar fiscal permite que você faça essa disponibilização, desde que configurar os requisitos, quando se percebe, por exemplo, que o patrimônio que o contribuinte, o devedor, está tentando desviar aquele patrimônio para ele não ser atingido pelo fisco. E nesse caso, você consegue fazer essa disponibilização antes depois de constituído o crédito, mas antes da definição, da inscrição definitiva do crédito tributário. E há até a possibilidade de você disponibilizar os bens do devedor ou do contribuinte, ainda nesse caso, mesmo antes da constituição definitiva, quando o débito estiver em discussão administrativa, por exemplo, o Conselho de Contribuintes, e houver ali realmente uma possibilidade de fraude ou do contribuinte realmente esvaziar o seu patrimônio. Então, ela tem uma utilização mais específica, não é uma panaceia universal. A gente tem tido muito cuidado, pelo menos aqui na PFN-MG, no manejo desse instrumento, mas ele tem se mostrado muito eficiente em alguns casos. E, por fim, eu queria dizer que a Procuradoria ela tem tentado se modernizar, ela tem procurado fazer uma gestão mais eficiente dos seus recursos, ela tem procurado substituir uma atuação meramente burocrática, meramente legalista, observadora da lei. Os pareceres que eu citei demonstram que hoje há uma inclinação muito forte à não interposição de recursos desnecessários ou inúteis, no sentido de concentrar realmente os esforços da Procuradoria nas questões que realmente fazem sentido, nas questões que fazem diferença para o poder público, para a sociedade, e aquelas questões que ainda não estão definitivamente julgadas. E com isso eu encerro minha palestra. Obrigado.